Boa noite a todos, amigos. Então, é mais uma vez um prazer nós nos reencontrarmos aqui nessa noite. Que sejam todos bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na casa? Seja bem-vindo, então. Tá? Então, nós temos toda a nossa programação, tá aqui fora, fixada no nosso muralzinho, tá? E no site também nós temos toda a nossa programação. Vamos passar aqui os recadinhos. Então, assim, quem quiser passar pelo plantão de atendimento, é só chegar meia hora antes, mais ou menos meia hora antes dos horários das palestras, que acontecem todos os dias em horários diferentes, que vocês podem estar olhando lá no nosso mural. Continuamos às sextas-feiras à noite com o nosso grupo de dependência química, grupo de apoio e tratamento. Então, se alguém conhecer alguém que esteja passando por esse problema, por essa dificuldade, ou um familiar, também pode convidá-lo a vir aqui todas as sextas-feiras, às 19h30. Continuamos também com os nossos trabalhos da assistência social, com a distribuição das cestas básicas. A gente aproveita a ocasião para agradecer a ajuda que nós temos recebido todo mês de vocês. É com a ajuda de vocês que a gente tem montado as cestas e estamos dando continuidade na entrega das cestas às famílias carentes. E a gente continua contando com a ajuda de vocês, né, para alimentos não perecíveis. Deixa eu ver se esse mês aqui, se tem algum pedido especial, mas eu acho que... Bom, gente, é o de sempre, né? Geralmente aqueles itens que faltam mais é arroz, café, leite em pó, óleo. Então, mas qualquer alimento não perecível é bem-vindo, tá bom? E continuamos também com a entrega dos lanches, todo sábado, no final da tarde, para os moradores de rua. Quem quiser conhecer, participar do trabalho, vem aqui aos sábados, por volta das 17 horas. É feito um preparo, os lanches são preparados e depois o pessoal sai para entrega, tá bom? Então, aí tem algumas oportunidades de vocês participarem aqui dos trabalhos da casa. Então, deixa eu ver se tem mais algum recadinho. E no primeiro e terceiro sábado domingo de todos os meses, às 9 horas, nós temos os cursos para gestantes. Então, também quem conhecer alguma gestante, são cursos que vão orientar a gestante e ele tem um término, né? Um começo e um fim. Então, se alguém conhecer alguém que queira participar, também é só indicar todo primeiro e terceiro domingo de todos os meses. Então, tá bom, gente. Os recadinhos são esses. Agora a gente vai fazer o nosso preparo para darmos início à palestra. Então, nós vamos procurando nos acomodarmos de uma maneira confortável na cadeira, uma posição confortável, que a gente possa estar confortável e relaxado, para que assim a gente possa ir sentindo e entrando em sintonia com todas as energias que esta casa, que esta sala vai nos envolvendo. Energias de paz, serenidade, o aconchego em que somos acolhidos e recebidos ao adentrarmos a casa. Porque assim, mais serenos, mais tranquilos, nós podemos aproveitar melhor a palestra. E nós vamos também mentalizando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai,
Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe meiga e amada, agradecendo a eles a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui para recebermos conhecimento, conforto, todo esse envolvimento que nos dá força para seguirmos adiante em nossa caminhada, buscando o nosso aperfeiçoamento a cada dia, passo a passo, buscando o nosso autoconhecimento e os instrumentos, através do conhecimento, do equilíbrio, para continuarmos em frente. Então, assim, companheiros, já harmonizados, nós vamos nos preparando para dar início à nossa palestra da noite. Hoje, então, quem vai desenvolver o tema para nós, nosso companheiro Paulinho. Hoje o tema da noite é Hoje é a Semente do Amanhã, do livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca. Então, que você seja muito feliz na sua palestra. Obrigado. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, além do De Luca, também vou citar alguns trechos do livro da autora Eckhart Tolle, que o livro dela é O Poder do Agora. Também recomendo esse livro. Bom, falando então do tempo, né, que é o assunto de hoje, fala do tempo de alguma forma, estamos falando do hoje, né? A gente sabe que no começo tinha o Newton, né, que ele tinha feito toda a teoria dele, né? A gente aprendeu lá nos primeiros anos da escola sobre tempo, espaço. Então a ciência estava mais ou menos quadradinha, né? Até daqui a pouco vem o Einstein e quebra um pouco todos esses paradigmas da ciência. Ele estabelece que não existe tempo nem espaço. Então o que era tão certinho parece que bagunçou um pouco, né? E a gente sabe que até mesmo para a espiritualidade, o tempo e o espaço são muito relativos. Quando a gente desencarna, o tempo que a gente fica lá no plano maior nem sempre é o mesmo tempo. A contagem é muito igual aqui do nosso planeta Terra. Mas, já que ainda nós estamos nesse plano, a gente ainda está sujeito a essas leis, então vamos tentar pensar um pouquinho nessa questão do tempo, do passado, do futuro, do presente, que é um pouco a proposta do tema de hoje, né? Falando um pouco do nosso passado, né? Quando nós nos lembramos das experiências que nós tivemos, quem de nós não se arrepende de situações em que viveu? Quem de nós não tem traumas, né, que a gente pode chamar assim, situações dolorosas que passou na infância, abandonos, dores, e isso de alguma forma faz parte do nosso aprendizado, né? O problema é quando isso acaba sendo como se fosse um sulco, né, que a gente cria no nosso caminho e a gente sempre acaba trilhando o nosso caminho por aquele mesmo lugar que a gente já passou uma vez, reproduzindo os mesmos sofrimentos, e isso nos limita muito, né? Pessoas de repente sofreram grandes traumas, grandes perdas, e por causa disso acaba não se apegando novamente, não construindo novas relações, porque de alguma forma isso limita muitas vezes. Para que isso não aconteça, né, a gente tem que estar sempre olhando para o nosso passado com muito carinho, nos livrando sempre que possível das culpas, abrindo espaço para o novo, trabalhando as mágoas, as pessoas que de alguma forma nos ofenderam, ou que a gente próprio possa ter tido alguma dificuldade. Na medida que a gente trabalha essa dificuldade, a gente vai se libertando e liberando uma energia para a gente viver um presente melhor. E nem sempre isso é fácil, né, gente? Às vezes a gente pode precisar de ajuda, de uma terapia psicológica, às vezes a gente pode buscar ajuda na casa espírita, na medida que a gente consulta a literatura, né, sobre o perdão, que a gente possa assistir temas como o de hoje. O importante é a gente estar na busca. A gente também não pode se cobrar do dia para a noite, a gente já conseguir perdoar plenamente. Mas se pelo menos a gente conseguir já abrir o nosso coração, pouco a pouco a gente vai conseguindo nos livrarmos desse passado. Perdoar a si próprio, perdoar o próximo e tirar, sim, os aprendizados dessas situações. Tem um filósofo, George Santayana, que fala que o povo que esquece o seu passado está condenado a vivê-lo novamente. Então, de alguma forma, saber que nós tivemos experiências, não só enquanto nação, mas enquanto pessoas que somos,
nos ajuda a entender esse passado de alguma forma, não é? Muitas pessoas chegam à terapia psicológica com o seguinte pedido: eu queria muito esquecer tudo que eu vivi, né? Queria esquecer, não lembrar mais os traumas, os sofrimentos que eu passei. E eu digo que não dá para fazer isso. Infelizmente, a gente não tem a borracha que a gente pode apagar, e até seria alguma coisa meio cindida, né? A gente esquecer esse passado. O ideal é que a gente possa olhar para essas situações de dor, entendê-las melhor, e pouco a pouco a gente vai olhando para essas feridas e elas vão cicatrizando, e não são mais feridas, já são cicatrizes, e ficaram aí os aprendizados. Se a gente de alguma forma pudesse apagar, seria até uma coisa meio cindida, né? Então, por isso que é legal a gente olhar com carinho também, porque de alguma forma faz parte da nossa história, né? Falando agora um pouco de futuro, a gente sabe que o futuro ainda não existe. A gente tende a viver muito com o nosso ponteirinho apontado para o futuro, e a gente sabe que isso é uma das grandes causas do estresse. E a sociedade que nós vivemos hoje, de alguma forma, parece que ela estimula muito esse nosso ponteirinho estar apontado para o futuro. De alguma forma, eu sempre estou aqui, mas estou pensando em estar lá, não é? Estou com tal pessoa, mas eu poderia estar conversando com outra. E até esses aparelhinhos que a gente carrega com a gente, acho que estimulam um pouquinho, né? É muito comum hoje a gente estar numa reunião e a gente está já falando com fulano, mas já está conversando com cicrano, né? De alguma forma, isso vai nos estimulando também a não estar presente no aqui e agora. Sempre nós temos que comprar aquilo que nós não temos ainda, sempre estar em constante busca por algo que ainda não está ainda no nosso lugar. A gente ainda está pensando lá na frente, mas a gente ainda está aqui, né? Até mesmo em relação aos bens de consumo, se a gente for pensar bem, há algum tempo atrás, quando a gente queria comprar algo, a gente costumava juntar, pouco a pouco, na nossa poupança, e no dia que desse, poxa, agora eu já posso comprar esse bem. Hoje em dia, né, o sistema econômico sacou bem, né, a questão, e hoje em dia a gente primeiro tem o bem e depois a gente paga, não é? Então isso vai causando também algum endividamento, e a ansiedade parece que ela vai piorando em vez de melhorar, né? Porque a gente não aguenta mais esperar as coisas. A gente sempre quer aqui e agora, tudo tem que ser satisfeito na hora. Até mesmo essa questão da ansiedade, se ela não for bem controlada, pode dar vários problemas na nossa alma. A gente pode sofrer de pânico, a gente pode ter sintomas de ansiedade generalizada, tudo porque a gente ainda não aprendeu a ficar no aqui e agora. Até mesmo a questão da dependência química, em alguns casos, o excesso de ansiedade pode provocar a busca da satisfação imediata, do prazer imediato. Pouco a pouco, na medida que a gente vai serenando a nossa alma, a gente pode sim aprender a curtir cada momento, cada pessoa que está ao nosso lado. E as técnicas meditativas, elas nos ensinam muito sobre isso, né? Os nossos amigos orientais, sempre, à medida que a gente medita, que a gente procura esvaziar um pouco a mente, e não é tão fácil, né? Claro, a gente está pensando, acho que agora eu já não estou pensando em mais nada, né? Só o fato de eu achar que eu não estou pensando em nada, eu já estou pensando em alguma coisa, né? Então, mas é um exercício, né? Da gente poder parar alguns momentos do dia, refletir um pouco sobre aquele momento. Meditar também pode ser caminhar e prestar atenção no que tem ao nosso redor, nas árvores, nos nossos próprios pensamentos. Então, pouco a pouco, a gente vai conseguindo atingir esse estado de mais serenidade, que, de alguma forma, é importante a gente buscar. Eu sempre fico imaginando que, de alguma forma, o Mestre Jesus devia fazer isso. Não sei se é uma imaginação minha, mas é bem possível que sim. A gente vê que, muitas vezes, ao final do dia, ele ia lá no Monte das Oliveiras e ficava lá meditando, orando, provavelmente conversando com os espíritos de luz que tinham contato com ele. Até mesmo no Evangelho a gente vê que algumas deles até apareceram para os apóstolos, né? Então a gente ter esses momentos de reflexão, de oração, de serenidade, pode nos ajudando a ser um lenitivo contra a ansiedade, que hoje em dia está sendo um mal dos tempos que nós vivemos. Agora, fazendo um exercício aqui, imagina que a esse planeta só houvessem plantas e animais. E se de alguma forma a gente pudesse conversar com eles e perguntar: que horas são? Que dia é hoje? É bem provável que eles iriam: como assim? Só existe o agora, né? O animalzinho, né? A planta, para ela só existe aquele momento. Esse conceito de que horas são, que dia é hoje, é uma coisa muito nossa, de nós seres humanos. Na verdade, de fato, só existe o agora, né? É o agora que nós temos para construir. Agora é o lugar que nós temos para
construir a nossa vida, os nossos ideais, aquilo que nós acreditamos. Falando até em sofrimento, né, a gente sempre fala aqui na Casa Espírita que o sofrimento ele é opcional. Né? A dor, muitas vezes, é meio que inerente à vida. Se bem que eu acho que muitas das nossas dores, se a gente for pensar bem, a gente poderia ter evitado. Né? Que a gente pudesse ter refletido um pouco melhor, não querendo novamente condenar o nosso passado, tudo bem. Mas muitos dos nossos sofrimentos, ou das nossas dores, né, a gente poderia ter evitado. E se a gente tivesse a consciência hoje, cada vez que a gente for fazer alguma escolha, alguma intervenção, a gente pode parar um pouco mais, viver mais do aqui e agora, refletir mais que consequências vão ter essas ações que eu tenho. Algumas dores que nós passamos, de alguma forma, são meio que inerentes à vida, ou porque a gente tem algum aprendizado a fazer, ou porque tivemos mesmo alguma questão ali difícil. E quando a gente está passando por essa dor, vem alguma ansiedade também nesse momento, do tipo, será que esse tratamento médico vai dar certo? Será que eu vou conseguir pagar essa dívida que eu tenho? Essas angústias, né, vão nos assolando. E se a gente for pensar bem, tem o que a gente possa fazer para que isso se resolva? O que nos cabe agora? Procurar resolver o melhor que eu puder, fazer o tratamento médico, o tratamento espiritual o melhor que eu puder. E pouco a pouco vão vir os resultados dentro do meu merecimento, dentro do que for possível. A gente costuma sempre sofrer muito por antecedência, e isso nem um pouquinho resolve o problema, né? Nem um pouquinho traz soluções para aquilo que eu estou vivendo. Dizem, né, que grande parte das coisas que a gente tem ansiedade não vai acontecer. Né? A gente fica, será que amanhã vai chover? Será que... Bom, se for chover, nós vamos ter que enfrentar de algum jeito. Né? Isso tem falar das previsões do tempo, claro, né? Mas, de alguma forma, as coisas que eu fico me preocupando, como diz a palavra preocupando, muitas delas não acontecerão, e as que acontecerem, de alguma forma, não vai nos caber olhar para elas de frente e tentar resolver da melhor forma. Pensando assim, pouco a pouco, a gente pode ir treinando esse nosso ponteirinho, estar mais no aqui e agora. É um treino, e pouco a pouco a gente pode conseguir. Então, não é sempre fácil, mas isso pode nos ajudar à medida que a gente for tendo essa consciência. Né? Queria até ler um trecho de uma música, para quem já tem um pouco mais de idade, né? É do Gonzaguinha. Para quem der mais de idade deve lembrar dessa música. Essa música falava assim: ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu, no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que virá. Muito bonita essa letra, como muitas das músicas do Gonzaguinha, e é um convite, de fato, para a gente, como diz o tema de hoje, né? Hoje é o semente do amanhã, para que a gente possa fazer o que virá. Hoje está nas nossas mãos construir. Falando até da criança, né, que fala nesse texto, a criança, normalmente, ela vive muito o momento presente. Se tivesse uma criança aqui entre nós agora, provavelmente ela estaria olhando cada botãozinho que existe, cada pessoa que existe. Quando ela está com um brinquedo na mão, geralmente a vida dela é aquele momento, não é? À medida que nós vamos crescendo, acho que a gente vai esquecendo um pouco disso e a gente está sempre preocupando com outras coisas que não estão ainda pertinentes ao momento. O fundador dos Alcoólatras Anônimos, que foi o Bill, um dos conceitos que mais ajuda no tratamento da dependência química é o só por hoje. Se eu achar que só por hoje eu não vou beber, que só por hoje eu não vou falar mal do meu próximo, que só por hoje eu vou procurar trabalhar as minhas dificuldades, isso fica um pouco mais fácil, não é? Se a gente for pensar, só por 20 anos eu não vou beber, aí já a coisa fica muito angustiante, né? Então, se a gente conseguir, só por hoje, não fazer aquilo que a gente gostaria de mudar, já é o primeiro passo, um dia de cada vez. Quando amanhecer o dia novamente eu vou dizer para mim, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou falar mal do próximo, só por hoje eu vou tentar melhorar, né? E o Bill, ele foi um grande homem, né? Inspirado provavelmente pela espiritualidade maior, junto com um amigo dele, o Bob, fizeram o primeiro grupo de alcoólatras anônimos, quando eles chamaram para conversar um ao outro, e na casa do Bill, começaram a trocar ideias de como seria se recuperar daquela doença. A partir daí, esse movimento dos Alcoólatras Anônimos cresceu e tem ajudado muitas pessoas. Claro que não é todo mundo que se beneficia desse tipo de tratamento.
eu quis citar um pouco esse tema, porque a terça-feira também é dedicada à questão da dependência química. E, mesmo que nós não tenhamos a dependência química, quantas dependências nós temos emocionais, quantas mazelas, quantas dependências, quantas questões difíceis, a depressão, a própria ansiedade, né? Será que só por hoje eu consigo não ser ansioso? Então, esse trabalho do AA é muito inspirador nesse caso, né? Se a gente quiser saber, né, quem fomos ontem, basta olhar para o nosso passado. Provavelmente a gente vai encontrar a fórmula, né? E se a gente quiser, ou melhor, desculpe, olha, eu me inverti aqui. Se a gente quiser saber quem fomos ontem, basta olhar para o nosso presente. No nosso presente nós vamos ter muitas dicas de quem fomos no passado. E ao mesmo tempo, se nós quisermos saber quem seremos amanhã, basta também olhar para o nosso presente. No nosso presente também nós estamos construindo quem nós seremos no futuro, não é verdade? Mais uma vez, quase sempre quando eu falo do Sermão da Montanha, em que Jesus falou tantas coisas importantes que seriam verdadeiros roteiros de vida. Mas num dos trechos ele fala assim: não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, e cada dia basta o seu mal. Então, que grande mensagem do Mestre. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que olhar para o nosso futuro, de alguma forma, planejar a nossa vida, fazer planos para que a gente possa, pouco a pouco, atingir. Não é um convite para que nós sejamos irresponsáveis, né? E nem que nós não trabalhemos, pensando também como que vai ser. Mas a questão mesmo é essa, né? Fazer o nosso presente da melhor forma possível, para que ele possa ser realmente a semente do amanhã, para que a gente possa sermos pessoas melhores. Isso, se a gente até pensar nas nossas encarnações, né? De alguma forma, o esquecimento que o Espiritismo fala, a gente muitas vezes queria saber tanto o que a gente foi, né? Como eu disse agora há pouco, basta a gente olhar para o nosso presente. Mas tá bom, muitos de nós queríamos saber o que fomos. Será que é por isso que nós temos o esquecimento? Para que a gente possa zerar um pouco todas as nossas mágoas? Será que não vale a pena a gente saber se realmente eu matei alguém? Né? De repente, essa pessoa pode ser até meu filho, né? Justamente essa característica da nossa encarnação é justamente para que a gente se atenha mais ao momento presente, né? Não importa o passado, vamos viver o melhor que a gente puder, não importa se a gente alguma vez prejudicou quem quer que seja, que a gente possa fazer hoje o nosso melhor. Acho que isso é um grande lenitivo aí para a nossa vida, né? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria dizer hoje. Agora a Cida vai dar continuidade, né, Cida? Obrigado pela escuta aí, né? Luan? Gente, então, agora é momento de nós participarmos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação referente ao tema? Boa noite a todos, eu chamo Nayara e eu gosto muito desse tema que você falou, que alguns meses atrás eu assisti uma palestra exatamente desse livro, né, baseado um pouco nesse livro, que a palestra é O Poder do Agora. E é muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar em algumas coisas e uma das coisas que eu achei legal é o seguinte: o nosso momento de hoje, o fato de estarmos aqui, enfim, esse exato momento, ele é tão gostoso, ele é tão precioso, tão maravilhoso, que ele é chamado de presente. Eu nunca tinha parado para pensar na palavra presente dessa forma. E ela deu algumas dicas de como você viver no presente, nem no passado e nem tão no futuro. Que é você descrever tudo o que você está fazendo. Então, você está tomando banho, você está pensando nas suas contas, está pensando na janta. Que é interessante você pensar, agora estou tomando banho, eu estou sentindo essa água cair no meu corpo, purificar a minha alma. Então, inclusive lá a gente fez um exercício que ela deu um pedaço de bolo, em que você tinha que prestar atenção em tudo. E é impressionante como muda o sabor do bolo. Você sentir o cheiro, você sentir a textura, o sabor. Então, acho que esse é um exercício bacana também para a gente. E quando você estiver no momento
Aqui, por exemplo, a gente está na palestra e às vezes nossa mente dá aquela fuga, né? Pensando na nossa casa, no que você tem que fazer amanhã. A gente aprender a dizer não para a gente mesmo, né? Então, não vou pensar nisso agora. Não. Então, é você aprender a falar não para sua mente e você prestar atenção 100% no seu presente, que é algo muito precioso. Então, era isso que eu queria falar. Muito, Mayra, obrigado pela colocação, né? De fato, né, até mesmo essa questão do comer, né? Muitas vezes a gente come tão rápido porque a gente tem coisas para fazer, né? Como se o comer não fosse um momento sagrado em que a gente pode ali degustar o alimento. Isso muitas vezes provoca que a gente coma além do que poderia, que deveria, né? E a gente não curte aquele momento, né? Então, de fato, né? Falando até um pouco sobre essa questão do controle da mente, às vezes eu cito essa pesquisadora da USP, ela fez uma pesquisa com equipamentos de ressonância magnética, com pessoas que eram meditadoras profissionais, e ela viu que essas pessoas, elas, quando eram expostas a um estímulo, elas ligavam menos áreas do cérebro. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que medita mais frequentemente, ela vai aprendendo a lidar mais com os próprios pensamentos. Já as pessoas que não eram meditadoras, né? Ela pegou nesse grupo de estudo, na verdade, monges budistas, até aquela própria monja Koen, né, participou desse estudo, e ela via que quando ela punha um estímulo, uma foto, uma música, ela conseguia controlar mais as emoções na medida que ela tinha esse controle já aprendido. Já as pessoas como nós, que não fazemos frequentemente, provavelmente há um estímulo, a gente liga muitas áreas cerebrais, e isso provoca a ansiedade, provoca o descontrole. Ela fala nessa pesquisa que as emoções são como ondas. Cabe a mim escolher em qual delas eu vou surfar. Então, eu posso escolher, não, essa emoção de tristeza, não preciso embarcar nessa. Eu vou procurar me controlar, pensar sobre esse problema, ao invés de embarcar num pensamento ou as emoções. De fato, as emoções e pensamentos, eles podem ter vida própria se a gente não tomar cuidado. Isso, sim, novamente, é causa de ansiedade, de desequilíbrio. A gente está falando muito desses temas, parece até que não é uma palestra espírita, né? Mas como o espiritismo, de alguma forma, ele abarca também a ciência e vice-versa, né? Então, eles estão muito de mão dadas. Estamos falando, sim, de equilíbrio emocional, porque quando nós estamos em desequilíbrio, a gente abre brecha para influenciações de irmãozinhos que não estão bem. Então, emocionalmente falando, a gente conseguir estabelecer esse equilíbrio das emoções e dos pensamentos também é um lenitivo, é uma proteção para a gente não sofrer aí influenciações não muito boas, né? Mas obrigado, viu, Mayra, pela colaboração, né? Uhum. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Seu Não, o tema, eu sei que está falando da semeadura para o amanhã, né? Mas eu sempre me lembro de uma frasezinha, de um tema que o pessoal falou uma vez numa palestra e tal. Não sei associar o nome de quem disse isso, mas é que nós temos, acho que, bom, uma vaga ideia, mas não interessa. Nós temos 3 dias importantes na vida, mas um é mais importante de todos. Nós temos o ontem, que já passou. Teremos o amanhã, mas o mais importante é o hoje, é o agora. É o hoje que a gente pode construir e fazer alguma coisa, né? Então, vamos semear para o amanhã, mas depende do nosso trabalho de hoje. Era só isso que eu queria complementar. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, viu? Simone. Boa noite, Paula. Com respeito a essa citação que você faz de Jesus, que está no finalzinho das bem-aventuranças, eu lembro de uma citação do Chico, que ele dizia que toda ansiedade, toda pré-angústia, toda pré-ocupação nossa em relação ao futuro é porque a gente tem uma coisinha que não deveria ter, que se chama orgulho. E o orgulho leva a falta de humildade e falta de fé. Porque Jesus garante que o Pai vai te dar o básico. O problema é que a gente quer além do básico. E a gente vive pela ansiedade do além do básico. O Chico dizia que quando as palavras do Pai Nosso, que são sábias ao extremo, Jesus falava que o pão nosso será dado, não vai ser o pão com manteiga, mas a gente quer o pão com manteiga. Então a gente se angustia pelo futuro. Então ele avisa, já há 2000 anos ele já avisava, se você não construir agora, não vai ter depois. E se está difícil construir agora, é porque lá atrás você abandonou o percurso. É verdade. Poxa, Simone, obrigado, viu, pelo complemento aí. Exatamente isso, né? No mestre, né, nos dá tantas dicas, né, de como nós não sofrermos, né, e a gente às vezes nos afastamos, né, disso. Obrigado, viu, Simone, pela...
Olá. Queria fazer um contraponto agora, assim, também. Eu acho que vale a pena a gente refletir no seguinte. Imagina assim, se você está fazendo uma coisa que você faz no teu cotidiano, e se você colocar toda a tua energia de pensamento naquilo que você está fazendo, por exemplo, quando eu estou dirigindo meio que automático, assim, eu não fico pensando, pisa na embreagem, vira aqui, né? Muito pelo contrário, eu estou, muitas vezes, coloco uma palestra lá no rádio e estou ouvindo, elaborando outras questões e fazendo, me parece que fazendo do meu aqui e agora melhor do que eu estar ali pensando, pisa na embreagem, vira aqui, pisa, acelera, para. Entendeu? Então, não será isso também o poder do agora? Assim, eu fazer do meu agora, do meu presente, o melhor que eu puder? Porque senão parece que eu estou usando o meu cérebro muito pouco. Né? Meu cérebro pode muito mais do que isso. Meu cérebro eu posso sim fazer o meu cotidiano com amor, com prazer, né? Prestando atenção no que eu estou fazendo, mas também elaborando outras questões, porque senão fica meio... Esse aqui agora parece que você fica muito preso naquele teu cotidiano. E, em contrapartida, você pode explorar um monte de outras coisas. Sim. Não sei se a Mayara quer complementar alguma coisa da pergunta dele, aí depois a gente tenta reunir as dúvidas. Só coisa rápida só. Essa questão de vivenciar o agora, o que a gente quer dizer com isso daí, na palestra que eu vi, pelo menos? Que o fato de você pensar em outra coisa fora o agora, você pode perder algumas coisas. Por exemplo, quantas vezes a gente está dirigindo, a gente passa, às vezes, em locais bonitos, em locais que você mora ali há 20 anos, você não sabe que ali tem algum parque, alguma livraria, alguma coisa. Então, o fato de você vivenciar o futuro, claro que a gente não tem que radicalizar. Você deixa de ver alguma coisa. Então, vamos supor, você toma café da manhã com a sua família na mesa. Isso é habitual. Você está ali, você está pensando já em alguma palestra que você vai dar, que você está pensando em alguma coisa do seu futuro, e você deixa de vivenciar, às vezes, uma conversa agradável com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Então, a gente não tem que radicalizar, mas eu acho que a gente tem que aproveitar as coisas boas daquele momento. Né? Não é você radicalizar também. Sim. Bom, comentando um pouco então as duas falas, eu diria assim, né? De fato, né, o nosso cérebro é tão perfeito que a gente é capaz de fazer uma coisa e deixar outra no piloto automático. Isso até às vezes realmente pode nos ajudar, não é? O problema é quando se torna um hábito tão arraigado, né, que a gente acaba se desconectando do momento presente, né? A gente às vezes está na família, esquece de dar um abraço, esquece de... A gente já vai, chega, oi, tudo bem, tudo bem? Tipo assim, eu acho que essa aqui é a dificuldade, mas de fato o nosso cérebro é tão poderoso que a gente é capaz de dirigir, nem está pensando, a gente está por primeira, segunda, ainda pode ouvir até uma palestra espírita, que também pode fazer parte daquele agora, né? Agora, falando até da viagem, do carro, às vezes eu fico pensando assim, às vezes quando a gente vai a pé, né, num percurso que a gente vai de carro, quantas vezes a gente tem oportunidade de ver lá os cachorrinhos que estão na casa, das árvores. Então, talvez poder degustar cada momento da vida dá uma dimensão diferente, né, para a nossa viagem aqui na Terra. Né? Mas legal. Oi, Paulo. A ideia que chega no momento seria a seguinte: ocupar o agora de uma forma útil, né? E dedicando um tempo para cada coisa, mas sempre a utilidade, né? O reflexo disso também. Ou seja, se estamos aqui na palestra, nós temos que nos ocupar de uma forma útil na palestra. Se estamos no lazer, entretenimento, vamos dedicar o nosso tempo mental, emocional para aquilo. Se estamos no nosso trabalho, da mesma forma. Ou seja, a cada ambiente que nós somos solicitados a trabalhar, vamos empregar de uma forma útil, né, as horas para esse momento, né? Sim, verdade. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado, viu, Daí? Sim. Bom, tá bom. Então. Obrigado, viu, gente? Pois o Paulinho fica aqui. Se alguém quiser conversar com ele, ele fica mais um pouquinho após a palestra. Então, companheiros, aprendemos tanto. Então, vamos levar essas reflexões para os nossos lares, para a nossa vida, reavaliarmos como temos agido até agora e o que podemos fazer para ficar melhor. Então, nós, gratos pelo aprendizado, nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos
em formas de vibrações. Vibrações de amor, vibrações por um mundo melhor. Então, nós vamos envolvendo o nosso planeta por vibrações de amor, de paz. Esse nosso planeta que vive tantos conflitos, onde as pessoas, nós que os habitamos, vivemos com tantas angústias e conflitos. Vamos envolvendo ao nosso planeta e a todos os habitantes com muita paz. A paz, a serenidade, o amor possam se fazer presentes entre todos os povos, para que todos participem cuidando dessa nossa natureza, preservando a nossa natureza e tendo a real importância do nosso cuidado, do nosso amor, do nosso olhar de preservação e gratidão sobre essa nossa terra. Vamos vibrar por todos aqueles que de alguma forma passam pelas doenças de ordem física, as doenças de ordem moral, que todos sejam fortalecidos, a sua fé, a sua coragem, a sua esperança, sejam fortalecidos nesse momento, lhes dando coragem de seguir em frente e de poder aproveitar, aprender com esse momento de dificuldade ou desafio da melhor maneira possível, como aprendizado. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem casa, sem um lar, sem uma família, que eles possam sentir nesse momento o calor do nosso amor, lhes dando força, lhes dando também muita coragem. Todos nós também conhecemos aquele companheiro, aquele parente, aquela pessoa conhecida que esteja nesse momento passando por uma dificuldade. Então, que chegue até ele essas nossas vibrações de amor, de aconchego, desejando que ele também se fortaleça, que ele se sinta mais harmonizado e mais equilibrado. Vamos vibrar pelos nossos lares, por todos aqueles que habitam conosco esse mesmo teto, vibrando paz, entendimento, harmonia em nosso lar. E assim, então, nós vamos agradecendo ao Pai, mais uma vez, pela noite, pelo aprendizado, por tudo que recebemos. Que possamos ter uma semana produtiva, útil, que possamos refletir no que foi conversado hoje e que possamos viver esse momento aproveitando todas as oportunidades para o nosso crescimento, oportunidade de convivência com aqueles que estão ao nosso lado, as oportunidades de aprendizagem, sabendo com certeza que hoje estamos construindo o nosso amanhã. Então, que seja construído da melhor maneira possível.
Que assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos aguardar nos nossos lugares e daqui a pouco todos vão ser encaminhados para a sala de passes. Boa noite.